Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 6 do curso de História Geral e iremos dar seguimento ao assunto da Antiguidade, o mundo grego. Vamos estudar agora a evolução de Atenas e Esparta no período arcaico. O período arcaico é do século 8 ao século VI a.C. Aqui serão estudadas as duas cidades-estados que são tomadas como exemplo pelo caráter oposto de suas estruturas e pela diversidade que caracterizou o mundo grego. Torna-se interessante uma comparação entre a democracia a que Atenas chegou após um longo período de lutas internas e o rígido militarismo que marcou Esparta. Cabe aqui estar atento à forma como as diferentes estruturas políticas e sociais geraram manifestações culturais diametralmente opostas. Atente aos seguintes temas: estrutura original de Atenas, caráter agrícola e aristocrático, desenvolvimento comercial e as transformações sociais geradas por ele, o desenvolvimento do escravismo, lutas sociais durante o período arcaico, reforma de Clístenes e o conceito de democracia, influência do militarismo dórico na formação de Esparta, organização social, econômica e política de Esparta, cultura espartana e suas diferenças com Atenas. Então, essa aula a gente vai estudar todos esses tópicos. Vamos iniciar agora com o período arcaico. O período arcaico é a era na qual se verificou a evolução das cidades-estados na Grécia. Dadas as características de isolamento territorial, bem como as formas particulares de povoamento, a evolução das várias regiões se deu de forma diferenciada, gerando modelos por vezes antagônicos e rivais. De um modo geral, a evolução das cidades gregas no período foi fruto direto do processo que se desenvolveu a partir da desagregação das comunidades gentílicas. Divisão social, conflitos internos e expansionismo foram as marcas típicas da maioria dessas cidades. Nesse contexto, a grande exceção é representada por Esparta. Como modelo da evolução geral das cidades, contudo, usamos a evolução de Atenas, já que esta é a principal das cidades gregas. Então, Atenas ao longo do período arcaico. A cidade de Atenas foi fundada na península da Ática por volta do século X a.C., sendo constituída principalmente por povos de origem jônica. Sua estrutura social, econômica e política inicial é uma decorrência direta da desagregação das comunidades gentílicas e das novas condições sugeridas a partir daí. Originalmente, Atenas contava com uma economia predominantemente agrícola, o que fazia da elite de grandes proprietários eupátridas o setor homogêneo. Sua primeira forma política foi a monarquia, uma herança do final do período homérico, tendo como autoridade máxima uma espécie de chefe militar administrativo denominado Basílios. Por volta do século 8 a.C., verificou-se o movimento da aristocracia eupátrida no sentido de exercer um controle maior sobre o poder. A monarquia foi substituída por um regime oligárquico, no qual 9 magistrados, arcontes, com mandatos primeiro decenais e depois anuais, exerceram os poderes militar, religioso, judiciário e legislativo, assessorados por um conselho composto exclusivamente por eupátras, o Areópago. Enquanto essas estruturas de controle da vida social e econômica eram criadas, as profundas transformações econômicas e sociais trazidas pela diáspora começaram a afetar o monopólio do poder exercido pelos eupátras. A privatização da terra destruiu a economia doméstica anterior, criando uma economia de mercado local que logo adquiriu uma dimensão externa. Também a agricultura passou a sofrer inúmeras transformações. A concorrência com a produção de cereais na colônia fez com que a produção dos alimentos na Grécia fosse rapidamente declinando, se especializando no cultivo quase exclusivo da vinha e da oliveira, muitos adaptados às condições do solo e a clima gregos e ideais para a produção de vinho e azeite. Essas mercadorias tornaram-se as principais na economia grega e passaram a ser destinadas à exportação em troca de cereais, esses cultivados intensivamente fora da Grécia continental. Essa transformação agrícola impulsionou uma verdadeira colonização comercial que se prolongou até o século V a.C. Com isso, estabeleceu-se a plena monetarização da economia com inícios do século VII a.C. e possibilitou o desenvolvimento da atividade artesanal e comercial.
É uma função desses acontecimentos, dessas novas atividades, que se dá o crescimento do transporte marítimo, indispensável à economia grega. O cultivo de oliveiras e vinhas, que requeriam um volume substancial de mão de obra, associado à escassez de mão de obra livre devido à imigração em massa para o Mediterrâneo Ocidental, forçou a adoção generalizada da escravidão. A escravidão, que sempre existirá de uma forma marginal e numericamente expressiva, especialmente em razão das guerras constantes, sofreu uma radical transformação. Seu crescente uso a levou a se impor às demais formas de trabalho, devido à identificação que ela fazia entre o exercício do trabalho manual e a condição de não livre. Logo, todas as tarefas produtivas, das mais simples às mais complexas, passaram a ser efetuadas exclusivamente por escravos, e seu tráfico, principalmente a partir da Trácia e da Ásia Menor, tornou-se uma atividade regular e larga escala, tipificando uma escravidão comercial. Ao longo do tráfico crescente, a miséria atingia a camada de pequenos proprietários, os gyorgos, que, cultivando as áreas menos férteis, frequentemente endividamentos para garantir a sobrevivência, e os tetas, que viviam sua possibilidade de trabalhar, se estreitaram progressivamente com a difusão da escravidão. Com isso, também essas parcelas acabavam sendo escravizadas, dado que Atenas, até o final do século VI, havia escravidão por dívida. Inversamente a essa miséria que atingia as populações mais pobres, verificou-se um processo de enriquecimento de toda uma camada de comerciantes de origem popular, os demiurgos. Sua ascensão econômica levou a aspirar à participação política, significando uma ameaça à aristocracia eupátrida. Naturalmente, os demiurgos buscaram o apoio das camadas pobres nesta luta, ampliando assim a sua força política e base de pressão sobre os eupátridas. Já no século VI a.C., encontraram menção aos termos do demos, povo, em grego, utilizado para designar a massa livre desprovida de direitos políticos, incluindo aí os comerciantes ricos e a camada miserável fortemente ameaçada de escravidão. Esse enfrentamento constituiu a tônica do que se foi a vida de Atenas ao longo do período arcaico. Marcada por intensas lutas sociais envolvendo os demos contra a aristocracia, foi a pressão do demos e sua política pela melhoria de condições materiais e pelo poder que fez aparecer em Atenas a ação dos legisladores, o que efetuou algumas reformas políticas sociais. Mais que uma vitória do demos, essas reformas devem ser vistas como as reações da aristocracia visando preservar seus privilégios e seu poder político. O primeiro dos grandes legisladores foi Drácon, que em 621 a.C. organizou e registrou as leis por escrito. Até então elas eram baseadas na tradição oral e conhecidas apenas pelos eupátridas. É importante frisar que o Código de Drácon apresenta um aspecto positivo para setores populares. O estabelecimento de leis escritas tem por efeito imediato reduzir a autonomia dos governantes, que passam a ter que se ater a leis preponderantemente. Além disso, a existência de um código de leis válidas para todos os cidadãos estabelece o primeiro critério da cidadania, o da igualdade jurídica. Por outro lado, o Código de Drácon, mais que uma conquista popular, foi tentativa da aristocracia de, através de um código de leis severíssimas, conter a agitação social realizada pelos demos. Seus principais artigos estabeleciam a defesa da propriedade e do poder, com penas extremamente violentas previstas sobre cada violação aos seus artigos. Entretanto, o efeito não foi esperado pela aristocracia. Passado o impacto inicial, a luta social foi retomada com intensidade, obrigando os usurpatras a uma nova atitude, uma abordagem mais política do conflito. É nesse sentido que tem a reforma de Solon, em 594 a.C. A reforma de Solon, visando quebrar a unidade dos demos, Solon estabeleceu um critério censitário para a participação política, ou seja, ela estaria condicionado ao grau de riqueza do indivíduo. Ao mesmo tempo, aboliu a escravidão por dívida e criou outros mecanismos de organização política, a Bulé ou Conselho dos 400, a Eclésia, a Bulé, Conselho dos 400, e a Eclésia, Assembleia Popular. Com isso, pretendia ele atrair o apoio dos comerciantes ricos e dar à grande massa uma concessão que minimizasse seu ímpeto de luta.
Mais uma vez, os resultados foram muito diferentes do esperado. O fim da escravidão por dívida, mais que uma concessão, era uma oficialização de algo que, na prática, já ocorria. A expansão ateniense e o grande número de escravos advinto das colônias tornaram desnecessário ampliar ainda mais a tensão social pela escravidão dos cidadãos atenienses. Por outro lado, a grande parcela da população continuava destituída de quaisquer direitos, esses estendidos apenas aos comerciantes ricos, porque era uma oligarquia. Mesmo os comerciantes, em menor número que os aristocratas, relutavam em aceitar tal estrutura e com isso perder definitivamente o apoio dos setores populares. Da mesma forma, a aristocracia mostrava-se descontente com a perda do monopólio do poder político. Essa instabilidade e incapacidade da aristocracia de garantir a manutenção do seu poder abriu espaço ao surgimento das tiranias, fruto da ascensão popular e da luta pelo poder. Como as reformas desagradaram tanto a oligarquia, que perdeu parcela do seu poder, como as camadas populares, que aspiravam por mudanças mais radicais, a conturbação política recrudesceu, permitindo o surgimento da tirania por meio de homens que usurpassem o poder, o que promoveu profundas alterações na vida de Atenas. O primeiro tirano foi Pisístrato, que chegou ao poder através de um golpe popular e converteu a cidade de 561 a 527 a.C., convertendo para uma tirania. Realizou inúmeras obras públicas para empregar as camadas mais pobres, ao mesmo tempo que tomou uma série de medidas no sentido de dinamizar o comércio. Foi sucedido por seus filhos Eparco e Hippias, que partilharam o poder até 510 a.C., quando foram derrubados por uma reação aristocrática que impôs o tirano Iságoras. O governo de Iságoras foi bastante curto, cedendo antes a uma reação popular que impôs o novo tirano, Clístenes. Então, aqui o Clístenes é bastante importante. Então veio o Código de Drácon, depois veio a Reforma de Salon. A Reforma de Salon não atendeu nem a oligarquia, nem a camada popular. Houve a tirania por causa dessa conturbação política. Houve vários tiranos e o último é os Clístenes, em 508 a.C. A ascensão de Clístenes significou o fim da resistência da aristocracia e, na prática, a ascensão do demos ao poder. A Revolução de Clístenes, instituída em 507 a.C., implantou a democracia em Atenas, dividindo a Ática em cidade, litoral e interior. Classificou a população em 10 tribos, demos, organizadas de forma a distribuir igualmente pelas 3 regiões. Assim, as tribos passaram a ser formadas por elementos de todas as camadas sociais, anulando a diferença regional e tradicional influência oligarca. Não pesava igualmente qualquer distinção quanto ao grau da riqueza. O elemento essencial dessa reforma, justamente aquele que nos permitiu chamar de democracia, é a total igualdade de direito entre os cidadãos, independentemente da origem social ou do grau da riqueza. O governo foi organizado com base nessa nova distinção territorial, sendo composto pela Bulé, o Conselho dos 500, formado por 50 membros de cada tribo escolhido por solteiro, e pela Eclésia, a Assembleia Popular, que agrupava 6.000 cidadãos de todas as camadas sociais. Os poderes executivos e militar foram confinados a 10 estrategos, escolhidos pela Eclésia com mandatos anuais. Através de votação secreta da Eclésia, Clístenes denominou pai da democracia e instituiu também o ostracismo, a suspensão por 10 anos dos direitos políticos de cidadãos considerados perigosos para o bem-estar político. Convém salientar que a democracia ateniense foi um sistema que estabeleceu a igualdade política apenas entre os cidadãos, isto é, homens adultos e filhos de pai e mãe atenienses, que constituem uma minoria cerca de 10% da população, da qual estavam excluídas as mulheres, os estrangeiros e, naturalmente, a massa de escravos. Por mais limitada que fosse a cidadania, a reforma de Clístenes representou uma conquista inestimável. Foi ela quem inaugurou o conceito de democracia, firmando o princípio da igualdade jurídica entre todos os cidadãos, o que caracteriza as democracias até os dias de hoje. Para Atenas, isso significou o fim de lutas sociais
inaugurando um período de paz interna que fez o século seguinte, o século V, o apogeu de Atenas e o mundo grego. Então esse é o Atenas, né? Ela passa por um processo de lutas sociais e vem o seu último reformador e reforma a estrutura política de Atenas para uma democracia bastante limitada, mas já era uma democracia. Vamos agora estudar Esparta no período arcaico. A origem de Esparta não está ligada ao processo que originou a maioria das cidades gregas. Ao contrário, ela é fruto direto da invasão dos dórios e da sua ocupação sobre a planície de Lacônia, na península do Peloponeso. Já no século VII a.C., os dórios haviam estendido seu domínio sobre a região da Macênia, vencendo seus habitantes após um período de cerca de 30 anos de guerra contínua. A conquista impôs algumas transformações na vida de Esparta. A possibilidade de terras tornou-se independente do comércio para promover suas necessidades básicas, ao mesmo tempo em que a massa de messênios submetidos ao trabalho compulsório era capaz de atender suas carências de mão de obra. Ao mesmo tempo, a necessidade de impor seu poder sobre as camadas dominadas obrigou os dórios a voltarem seu militarismo para a manutenção de ordem interna, criando uma estrutura rígida, aristocrática, fechada e garantida por uma organização militar da qual somente os aristocratas descendentes de dórios participavam. As grandes famílias ou coletivas desapareceram, passando as terras mais férteis à propriedade do Estado, que estabeleceu uma dura estrutura social. Os espartanos ou espartiatas, descendentes dos conquistadores dórios, formaram a camada dominante, sendo o único a ter um direito político, dedicaram-se exclusivamente à atividade militar. Os periecos, descendentes de populações originais da Lacônia e que aceitaram pacificamente a dominação dória, formaram uma camada de agricultores livres cultivando as terras periféricas menos férteis, ou dedicando-se ao artesanato e ao comércio. Os ilotas, que eram descendentes de povos sublevados, que constituíam a esmagadora maioria da população, tornaram-se propriedade do Estado, tendo a função única de cultivar a terra a fim de promover o sustento dos espartanos. Cada família espartana recebia do Estado um lote de terra e 6 a 8 ilotas para trabalharem nele. Os periecos ficava reservado a uma atividade marginal, complementar ou meramente voltada à subsistência. Politicamente, Esparta organizava-se com base no monopólio total do poder na mão dos espartanos, os quais detinham a exclusividade da cidadania. No topo de sua estrutura política estava o Conselho dos Anciões, Gerúsia, que realmente detinha o poder em Esparta. Composto por 28 membros vitalícios, o chefe das principais famílias espartanas era responsável pela legislação de Esparta. O poder executivo era exercido por 5 éfaros, indicados pela Gerúsia, portanto pelo Conselho dos Anciões. A participação dos cidadãos espartanos era realizada através da Ápela, Assembleia dos Cidadãos, que exercia apenas funções consultivas, pois decidia por aplauso. Havia ainda a diárquia, 2 reis com funções religiosas e militares em nada parecidas com a função dos reis em regimes tipicamente monárquicos. Toda essa estrutura era garantida por um código de leis atribuído ao lendário Licurgo, leis que tinham caráter sagrado, portanto imutável, e asseguravam aos cidadãos espartanos totais privilégios. Outra garantia da manutenção dessa estrutura foi a educação rigidamente militar imposta aos espartanos mirins. As crianças sãs, as dotes ou defeituosas eram sacrificadas. Só com as crianças sãs. Ficavam com suas famílias até os 7 anos de idade, quando os meninos eram entregues aos cuidados do Estado para terem a sua rígida educação militar. Dos 18 aos 60 anos serviam no exército, podendo casar-se apenas aos 30 anos, quando recebiam seu lote de terra e passavam a ser cidadãos. Então aqui está o espaço, ó. Aqui está Esparta, Lacônia, no sul do Peloponeso, onde foi a invasão dórica. E aqui, ó, está justamente Atenas, também com a invasão dos jônios.
Então tá aqui Esparta, aqui tá Atenas, aqui tá a primeira diáspora e aqui está a segunda diáspora. Vamos para as questões. Enem 2012. Miram-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem por seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Os versos da composição remetem à condição das mulheres na Grécia Antiga, caracterizada naquela época em razão de seu rebaixamento do estado social frente ao homem. Letra C. Unesp 2013. Quando sua influência de Péricles estava no auge, ele poderia esperar a constante aprovação de suas políticas expressa no voto popular na Assembleia, mas suas propostas eram substituídas à Assembleia semanalmente. Visões alternativas eram apresentadas às deles e a Assembleia sempre podia abandoná-lo, bem como suas políticas, e ocasionalmente assim procedeu. A decisão era dos membros da Assembleia, não dele, ou de qualquer outro líder. O reconhecimento da necessidade de liderança não era acompanhado por uma renúncia ao poder decisório, e ele sabia disso. Ao caracterizar o funcionamento da democracia ateniense no século V, o texto afirma que os membros da Assembleia escolhiam os líderes políticos. Não, a Assembleia era o espaço dos debates e das decisões, o que revelava a participação direta dos cidadãos na condição da política da cidade. Letra C, questão 2. 3. Enem 2012. No contexto da política grega, as leis comuns nasciam de uma convenção entre cidadãos, na ágora, definida pelo confronto de suas opiniões em um verdadeiro espaço público, a ágora. Confronto esse que concedia a essas convenções a qualidade de instituições públicas. No texto está relatado um exemplo de exercício da cidadania associado ao regime de modelo de prática democrática direta. É o próprio cidadão político que defende as suas ideias, portanto, defende o seu voto diretamente. Enem 2014. O texto 1 e 2 compara o texto 1 e 2 tanto para Tucles quanto para Aristóteles. A cidadania era defendida pelo texto 1. Olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas dos seus próprios interesses, mas como um inútil. Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos, na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. Texto 2. Um cidadão integral pode ser definido por nada mais, nada menos que pelo direito de administrar justiça e exercer funções públicas. Algumas dessas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem, de forma alguma, ser exercidas duas vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempo prefixados. Comparando o texto 1 e o 2, tanto para Tucídides e Aristóteles, a cidadania era defendida pela participação política. Letra C, de casa. Então deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!